Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus, não é? Essa semana é a semana que inicia-se um projeto da família, uma campanha da família na igreja, né? Na Demalitas, Paracuru. E o tema dela é fundamentado em Mateus, novamente Mateus aparecendo aqui, né? Em Mateus 7, 24, tá? E nós vamos falar sobre isso também. Mateus 7, 24, de forma melhor direcionada, né? Então, vamos ler aqui a base da nossa leitura, da nossa reflexão dessa semana, e logo em seguida fazemos uma rápida oração. Está escrito o seguinte, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e a golpearam. Deram golpes contra a casa, né? Contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. Ela caiu. E grande foi a sua queda. Deixa eu só fazer uma marcaçãozinha aqui para que eu não me esqueça. Deixa eu ver. Insensato. Excelente. Meus amados, Deus, vamos orar, né? Agora, Senhor, amado Pai, que o Senhor guie o nosso entendimento, Pai, para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. E que seja forte a Tua palavra, que seja tremenda a Tua palavra, meu Pai, dentro das nossas mentes e que cause de fato a mudança, a reflexão, aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meus amados, quando paramos para analisar uma passagem bíblica como essa, nós vamos perceber, entender que todas as coisas nas nossas vidas trata-se de construir, de fazer algo, de fundamentar algo. Como no início dos nossos vídeos, no início das pregações aqui, nós falávamos muito sobre plantação e colheita. Plantação é você botar a sementezinha na terra e esperar. Não é isso? Porque o resultado vai vir. Aqui também tem alguma coisa que traz sobre você alicerçar, firmar a sua casa, a sua planta em alguma coisa. Né? Firmar no chão, no solo. E esse firmar, ele dá dois exemplos. Firmar na rocha, firmar na areia. E compara isso à palavra de Deus. A campanha da família fala sobre isso, né? Firmados na palavra. E compara isso à palavra de Deus. Aonde nós devemos nos firmar? No solo da palavra de Deus. Que solo é esse, Evanilson? É um solo fértil. Também é um solo resistente. Também é um solo muito forte, né? Que precisamos em tudo, em todas as decisões da nossa vida, nos consultar na palavra, nos basear na palavra, para que a gente tenha uma firmeza. Firmeza em quê? Observe você que todas as coisas que vamos fazer, nós precisamos tomar uma decisão. Entendem isso? Nós precisamos decidir, nós vamos fazer do jeito difícil, que vai dar um bom resultado, ou nós vamos fazer do jeito mais rápido, que vai trazer algum resultado e depois precisa de um conserto, que depois precisa ser refeito, que depois vai precisar de choro, de investimento financeiro para consertar.
Nós precisamos decidir sempre, em todas as coisas das nossas vidas, isso. Dessa forma. Um exemplo é quando a gente decide assim, eu vou casar, mas vou continuar traindo, pecando. Você está firmando os seus passos, firmando a sua casa sobre a areia. Entende o que eu digo? Você acha que está tudo bonitinho, que está tudo bem, não é isso? Porque no período do ano que você firmou essa casa, está tudo bem, está tudo certinho. Mas aí vai vir a tempestade. Como o pregador falava ontem, a tempestade, os golpes, as pancadas vão vir sobre todas as casas. Não há uma que escape disso. Não há aquela casa que tenha ouro folheado nas paredes ou que seja de uma pessoa muito rica, muito abastada. Aquela casa vai sofrer golpes. A casa de taipa, aquela casa também vai sofrer golpes. Não importa se você é abastado financeiramente ou não. Todas as casas sofrerão. Mas qual é o fundamento da nossa casa? Onde nós construímos ela? Baseados na palavra de Deus? Em tudo? E se não foi baseado na palavra, se construímos a nossa casa na areia, sobre coisas inverdades, sobre coisas inverídicas, sobre mentiras, sobre enganos, como a gente pode firmar ela agora? Como a gente pode reconstruir ela? E nós vamos perceber isso. Nós vamos entender um pouco disso, né? Meus amados, então fica claro que a casa deve ser firmada na rocha. E aí entenda que quando você diz assim, vai ser firmada na rocha, eu vou construir sobre a rocha, cavar sobre um terreno rochoso é muito duro. É muito difícil, entende? Vai ferir nas nossas mãos. Como foi dito também ontem, né? Vai ferir as nossas mãos, vai causar dificuldades, vai ter dores, vai levar muito mais tempo do que causar elas, do que construir ela sobre uma areia, não é isso? No entanto, como vimos, todas as dificuldades vão vir sobre todas as casas. E as casas, somente as casas construídas com muita dificuldade, com os ferimentos normais de uma construção, com o tempo necessário demandado, vai permanecer de pé. Mas aquela casa construída sobre mentiras, sobre enganos, ela não vai permanecer, vai cair, não é isso? Uma coisa interessante é de que a casa, a família, nós falamos bem aqui disso, mas há também as situações em nossas vidas que trata-se de, um exemplo, conversão. A conversão. A conversão é uma casa que edificamos sobre a rocha ou que edificamos sobre a areia. Edificar sobre a rocha a nossa conversão, é entregar a nossa vida a Deus, é de fato entregar a nossa vida a Deus em todas as coisas. Entendem? Nós estaremos fortificados em Cristo para enfrentar as batalhas que virão. Virão para quem não entregou a vida a Deus e virão para quem sim entregou a vida a Deus. Não é isso? Perdão. E ainda assim, passará por dificuldades. As pessoas que entregam a vida a Deus passarão por dificuldades. Não é isso? Por quê? Porque as dificuldades vêm para todas as pessoas, sem exceção. As tormentas, os golpes vão vir para todas as casas, para todas as pessoas, e vão golpear. Não é isso? No entanto, meus amados, quando a gente se firma nossa mente na palavra, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, resistiremos a esses golpes. Passaremos por esse tempo de dificuldade. É como as estações do ano, né? Há estações de tempo chuvoso, há estações de tempo seco, e em todas essas a casa precisa de o nosso coração e a casa precisam de um alicerce bem feito, de uma fundamentação bem feita. Eu não fiz a fundamentação bem feita, por isso não me converti ainda, não entreguei minha vida a Jesus. Ou então, eu fiz a fundamentação bem feita, fala de boca para fora, né? E de fato não me entregou a sua vida a Jesus, como deveria ser. Está na igreja, mas ainda assim firmado na areia. Então vem os golpes.
Então vem as tempestades e você cai. E aí, na queda, aí vem as dores e os desesperos, as aflições. Entendem isso? Por que estou falando isso? Porque entendo que quando a gente vai... como todas as pessoas passam por dificuldades, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, é o que vai nos firmar para que a gente não caia e não se desespere nesses momentos. Entendem isso? A palavra de Deus é quem vai nos dar a base para que a gente se mantenha de pé e firme. A casa se mantenha de pé, a família se mantenha de pé, nosso coração se mantenha de pé. Nós estamos fazendo analogia a essas três coisas hoje, não é isso? E talvez ainda venha mais, se vier à mente aqui. Mas, meus irmãos, há pessoas que não se firmam de verdade na igreja. Há pessoas que desconsideram a palavra de Deus, em parte. Falo isso porque não estou mandando indireta para ninguém. Estou mandando uma indireta para mim mesmo, porque eu já fui assim. Eu já não me firmei completamente na palavra. Considerava alguma coisa da palavra de Deus e a outra parte eu dizia que não. A outra parte eu dizia, não, essa parte aqui não é bem assim. Claro, pelos ferimentos que já passei, pelos ferimentos que nós passamos, tomamos essas decisões. No entanto, Deus não quer isso. Deus quer uma entrega completa. Deus quer uma fundamentação da nossa fé na rocha, para que ela, no momento de ser testada, provada pelas tempestades, pelos golpes, não caia. Entendem? Deus pede isso. Um exemplo do que eu fazia, do que eu não me alicerçava, posso dizer que eu não era fiel, uma pessoa fiel nos relacionamentos. E eu não me alicerçava. Mesmo que eu tentasse ir para a Bíblia, eu dizia, não tem como aqui. Claro, pelos ferimentos, como disse, mas Deus não quer isso. Deus quer uma fidelidade completa. Deus quer uma conversão completa. Conversão significa uma mudança, não é isso? Uma mudança de vida total. Entende? E há muita gente precisando disso dentro da igreja. Há muita gente precisando disso fora da igreja. Pois as tempestades vão vir. Os testes vão vir dentro do seu coração, os testes vão vir dentro da sua casa, os testes vão vir dentro da sua família. E você precisa estar alicerçado, fundamentado na palavra de Deus. Em tudo, em todas as coisas. Não é isso? Um bom exemplo que nós podemos trazer aqui seria John Wesley. John Wesley foi um dos maiores pregadores da atualidade, né, de reavivamento bíblico. E ele uma vez ia numa missão, passando por um navio, ia numa missão no navio, junto com um pessoal chamado, deixa-me ver aqui, moravianos. Os moravianos eram um grupo de protestantes, um grupo cristão, né, de origem da Morávia, da atual República Tcheca. Ele ia com um grupo de moravianos e aí o barco deles passou por uma tempestade enorme. Deixa eu começar a ajeitar aqui. O barco deles passou por uma tempestade enorme. John Wesley, um dos melhores e maiores pregadores de que a atualidade já viu, né? Revolucionador da pregação evangélica. Ele, naquele barco ali, ele tremeu, se desesperou, teve medo. E ele observava um outro grupo de cristãos que vinham da atual República Tcheca, né? E o pessoal dizia, não tema, não tem nada a temer. Entendem isso? Eles passavam pelas dificuldades, assim como mostram aqui a tempestade, o vento, eles passavam pelas dificuldades e um grupo de cristãos dizia, não tema, não tem o que temer. E o outro cristão desesperado. Entendem o que quero dizer? De que os moravianos, diferentes de John Wesley naquele momento, eles tinham fé de que tudo ia ficar bem. Eles sabiam de que tudo ia passar. E John Wesley teve muita curiosidade de saber, né, por que vocês não têm medo. E aí ele foi procurar o pessoal. Quando passou a tempestade, ele foi procurar o pessoal, conversar. E aí, a resposta deles, eu vou parafrasear, mas foi de que Deus controla tudo. Então não havia o que temer.
Não havia o que temer. Quando eles trazem essa resposta, John Wesley se baseou nela. Foi se fundamentando nela. E é isso que nós devemos ver. Esses moravianos, esse grupo de evangélicos missionários, eles tinham fundamentado a fé deles na palavra, na rocha, na palavra de Deus. E por isso não temiam. Mesmo que tivesse uma tempestade, eles não teriam medo, não estavam com medo. Com isso, nós aprendemos que as tempestades da vida vêm para todas as pessoas e de todas as formas. Entende? Ninguém escapa disso. Tá? Mas a fé nos diferencia. A nossa fundamentação na palavra de Deus é que nos diferencia. É que nos faz passar por elas, passar por essas tormentas sem cair, sem tremer, sem adoecer. Fundamentação na palavra de Deus. E é isso que precisamos. Quem, como John Wesley naquele dia, na igreja, quem de nós na igreja treme diante das dificuldades, precisa se fundamentar na palavra de Deus. Quem de nós ainda não entregou a nossa vida a Deus, precisa se fundamentar na palavra de Deus, antes que o tempo mal chegue e você não consiga. Por exemplo, não haver tempo de se converter. É como os ateus. A maioria dos ateus, de fato, não é ateu. Não é. Eles são pessoas que discordam das atitudes de Deus, discordam porque sofreu na vida e entende, não, se existisse um Deus eu não sofreria. Mas todos nós sofremos. Entendem isso? No entanto, o que digo com isso sobre as pessoas ateias ou que não entregam a vida a Deus? Digo que no momento da dificuldade maior, eles vão sim pedir perdão a Deus. Sim, com toda certeza. No momento da sua morte, eles vão querer a ajuda de Deus. Entendem isso? Digo isso até para os desviados também, até para as pessoas que estão desviadas, né? De que já ouviram a palavra de Deus, decidiram seguir a Deus e hoje estão afastadas. Volte. Firme-se na palavra de Deus, firme-se na rocha. Entende? Porque o salário do pecado é a morte, né? As dificuldades vão vir para todos, para todas as pessoas. E em todas, nós buscaremos a Deus. Vou estender um pouquinho mais, porque teve umas falas aqui que eu quero me lembrar e eu vou associar tudo isso. O salário do pecado é a morte, eu vou associar tudo isso. Havia um amigo, uma pessoa, um colega que trabalhava comigo que quando soube da minha conversão verdadeira, né, disse: Davi, eu não tenho a mente fraca para ir para uma igreja evangélica, onde o pastor só quer roubar. Minha mente não é fraca a esse ponto. E de fato, meus amados, nós podemos ver que o cristianismo hoje, na verdade, desde muito antes, as pessoas têm tido uma visão assim, de que quem é cristão é quem passa por dificuldade e busca solução em Deus. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Os maiores reformadores da igreja evangélica, da igreja cristã, que posteriormente foram denominados como protestantes, como evangélicos, eles eram pessoas do direito, pessoas formadas em direito, né, que viam o que a igreja cristã fazia, católica, que tomou esse nome também, católica, viam o que a igreja cristã fazia e disseram: não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a Bíblia isso daqui. Então vamos nos firmar na rocha de verdade, na palavra de Deus, vamos fazer o que ela está dizendo. E aí decidiram pela separação, né? Porque a igreja não quis uma reforma. Então, se ela não quis uma reforma, ela precisou ser desvinculada, não é isso? Por que estou trazendo isso? Trazendo isso para dizer que há muitas e muitas situações em que nós devemos nos firmar na palavra de Deus. Não pela dor, não porque precisamos de uma ajuda de Deus em algo impossível. Não devemos nos firmar, chegar a esse ponto para nos firmar na palavra de Deus. Devemos firmar na palavra de Deus porque ela é verdadeira. Porque as dificuldades virão, e virão para todos. Outro exemplo é de que a reforma aconteceu muito forte na Europa.
Hoje, a Europa, que enviou missionários para o Brasil, que enviou missionários para todos os lugares do mundo, hoje passa por um período que os estudiosos chamam de período pós-cristão. Dizendo isso porque é como a fala daquele colega meu, né? De que, olha, ele estava me dizendo, em outras palavras, ele estava me dizendo, tá tudo bem com minha vida. Por que eu seguiria a um Deus? Por que eu iria para uma igreja se está tudo bem na minha vida? A fala dele é semelhante à fala dos ateus ou de quem não se firma completamente na palavra de Deus. A fala dele vai ser desmantelada num momento de grande necessidade. Certamente. Certamente. Ele vai vir convertido, ele possivelmente se converterá num momento de grande necessidade ou na sua morte. Ou antes de morrer, se houver tempo. Porque há mortes em que não dá tempo para que você se arrependa, há mortes em que você não tem uma capacidade de pedir perdão a Deus e ser salvo. Entregar a sua vida a Deus. Entendem isso que eu quero dizer? O que eu quero dizer é de que quando estamos desviados, quando nos dizemos ateus, quando não alicerçamos a nossa vida na palavra de Deus, estando nós bem ou mal, tá? Quero dizer isso por quê? Porque quando estamos bem, como o pessoal da Europa hoje está bem, vivendo muito bem, como esse colega meu que teve essa fala, está bem, vivendo bem, ele não busca a Deus. E nós temos essa tendência natural de não buscarmos a Deus quando não estamos bem. Não firmarmos a nossa vida na palavra de Deus, a nossa casa na palavra de Deus. Então, vai vir as dificuldades. Por quê? Porque ela vem sobre toda e qualquer pessoa, sobre toda e qualquer família, sobre toda e qualquer casa. E aí, nós precisaremos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Então, por que não fazer isso enquanto estamos bem? Porque a dificuldade vai vir. De qualquer forma e para qualquer pessoa. Entendem isso, meus amados? A palavra de Deus hoje é essa, tá? Para nós. Então, independente de estarmos bem ou estarmos mal, firme-se na palavra. Se está desviado, volte. Se for ateu, assuma que Deus existe antes, né? Se está dentro da igreja, obedeça a Deus, obedeça ao seu pastor, entende? Seja fiel, firme-se no alicerce que vai conseguir enfrentar as dificuldades quando elas vierem, tá? Meus amados, então, a palavra de Deus hoje, para nós, nessa semana, é essa, tá? E que o Senhor nos abençoe grandemente e que você esteja firmado dentro da palavra de Deus. Amém?